Bom Dia Ministro. Olá, um excelente dia para você. Sextou! Hoje é dia 3 de maio de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, acompanhados de colegas de emissoras de rádio convidadas de norte a sul do país. Eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia Ministro. Eu lembro a você que essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Você que nos ouve pelas ondas do rádio, quer nos ver? Então procura na sua TV o Canal Gov ou o nosso YouTube, onde estamos no @canalgov. Meios para nos acompanhar não faltam. Também estamos ao vivo no streaming que você pode acessar pela nossa Agência Gov. Se você ainda não conhece, te convido a acessar agenciagov.ebc.com.br. Lá você pode ler, ouvir e assistir a todas as notícias do governo federal que impactam na sua vida. O nosso convidado de hoje é gaúcho de Santa Maria, técnico agrícola e jornalista formado pela Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Roberto Severo Pimenta. Iniciou sua trajetória política no movimento estudantil na luta pela redemocratização do país. Em 1998, foi eleito vereador em Santa Maria e reeleito em 1992. Chegou à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 1998. Foi vice-prefeito de Santa Maria de 2000 a 2002, ano em que conquistou o primeiro de 6 mandatos como deputado federal. No governo Dilma Rousseff, entre 2012 e 2013, presidiu a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Na Câmara, Paulo Pimenta também comandou a CPI do tráfico de armas e foi relator da CPI da violência urbana no Brasil. No comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República desde janeiro do ano passado, está licenciado do mandato de deputado federal para cumprir essa missão nesse terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui, ministro. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, prezados amigos e amigas, ouvintes que nos acompanham. É uma alegria, viu, Karine? Um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Ministro, o prazer é nosso e a gente não pode começar essa edição do Bom Dia Ministro sem falar do Rio Grande do Sul. Nosso time aqui do Bom Dia Ministro, do Canal Gov, quer prestar toda a solidariedade, nosso carinho ao povo do Rio Grande do Sul. Inclusive, teríamos uma rádio do Rio Grande do Sul, mas pelas condições lá no estado de comunicação, as equipes, os colegas todos mobilizados nessa cobertura, infelizmente, não teremos a participação do Rio Grande do Sul hoje, mas vamos falar bastante sobre a situação lá no estado. Já são pelo menos 32 mortos, pelo menos 60 desaparecidos, 154 municípios já aí em situação de calamidade. O ministro Paulo Pimenta esteve ontem lá com o presidente Lula, uma comitiva bem grande do governo federal. E já pergunto ao ministro qual a situação de momento lá, quais são as últimas novidades. Bom, Karine, eu sou gaúcho, né? Eu sou de Santa Maria, foi a cidade onde nós estivemos ontem com o presidente Lula, e uma das cidades mais atingidas. E, infelizmente, nós estamos diante da maior catástrofe meteorológica da história do Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma situação muito grave no estado em setembro do ano passado, mas com certeza esse fenômeno vai ultrapassar, em termos de gravidade, em muito aquilo que aconteceu em setembro, né? E continua chovendo, há uma perspectiva de que essa chuva em algumas regiões permaneça até o próximo domingo. Nesse momento nós estamos com 141 pontos de rodovias interrompidas, entre rodovias estaduais e federais. Isso faz com que algumas cidades já estejam sem combustível, máquinas da prefeitura que estavam trabalhando na limpeza e desobstrução não têm diesel. Já tem cidades com desabastecimento de água, alimentos, as ambulâncias não conseguem circular no estado, médicos plantonistas não conseguem chegar nas cidades, e todo o nosso foco nesse momento está voltado para o resgate. Nós temos ainda centenas de pessoas que estão ilhadas. Eu conversei agora, na primeira hora da manhã, com o general Hertz, que é o comandante militar do Sul, que é o coordenador da operação. Essa operação é chamada de Taquari 2. E o general Hertz comanda, né, as tropas da Marinha, da Aeronáutica e do Exército.
Nós passamos toda a madrugada trabalhando no resgate, né? Já temos mais de 600 homens trabalhando, dezenas de botes salva-vida, caminhões, pessoal caminhando, né, no mato, em regiões de morro, salvando famílias, e as equipes do DENIT, da Defesa Civil, trabalhando também de forma muito intensa. Agora, pela parte da manhã, tão logo amanheceu o dia, nós deslocamos praticamente todo o efetivo de helicópteros que nós temos para a região do Vale do Taquari. Nós vamos trabalhar hoje com em torno de 8 a 9 helicópteros durante todo o dia. Infelizmente, as condições climáticas dificultam muito o trabalho, né? Nós estamos falando daqueles helicópteros pesados. O salvamento é feito com o helicóptero no ar, né? Quer dizer, as equipes têm que descer por cordas, por rapel, para buscar, né, pessoas que estão em cima de telhados, que estão em áreas alagadas, onde o helicóptero não pode pousar. Portanto, não é uma operação simples, em que pese alguns desses helicópteros terem capacidade de voar à noite. Você precisa ter visibilidade, para isso não pode estar chovendo, não pode ter neblina. Tem regiões que têm rede de alta tensão, e que isso dificulta muito a operação por conta do risco de um acidente. Mas nós estamos 100% focados nesse trabalho. Essa é a orientação do presidente Lula, que não falte recurso, que não falte efetivo. Total suporte e prioridade da ação do governo federal hoje está voltada para o Rio Grande do Sul. Que tem uma situação dramática, né, ministro? É impressionante, enquanto o senhor falava, a gente rodou, quem está acompanhando pelo canal Gov e pelo nosso YouTube, acompanhou imagens do Rio Grande do Sul, a capital, Porto Alegre, completamente alagada, né, ministro? Eu nunca vi nada parecido, né? Eu conheço bastante o nosso estado, já enfrentei várias situações, né, delicadas, dramáticas, mas eu posso assegurar a vocês que nunca teve uma enchente como essa. Quem é gaúcho e gaúcha sempre ouviu falar da famosa enchente de 1941, que é uma enchente histórica. Esta enchente que nós estamos enfrentando, ela vai ultrapassar em muito o que aconteceu no nosso estado em 1941. Inclusive com perspectiva do Guaíba subir mais de 5 metros, né? Muito triste, daqui a pouco vamos retomar esse assunto com certeza, mas já vamos começar, ministro, então, a nossa viagem ao país. Vamos chamar aqui para a nossa conversa a Rádio Nacional. Rádio Nacional, a gente está dentro do Revista Brasil e quero chamar para conversar com a gente o meu colega Renato Ribeiro. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Então, ministro, o Ministério da Gestão anunciou ontem que mantém o concurso agora nacional unificado no próximo domingo em todo o país, né? E em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul. Gostaria de saber se o senhor o próprio governador do Rio Grande do Sul chegou a pedir o adiamento dessa prova no estado. Ontem, em Porto Alegre, decretou estado de calamidade pública. E eu quero saber do senhor se pretende ter uma conversa com a ministra Esther Dweck diante dessa situação no estado, de ter um adiamento da prova ali na região. Obrigado. Ótima pergunta, Renato. Nós tivemos uma reunião ontem à noite no Palácio. Eu participei com a ministra Esther, com a Casa Civil, com outros órgãos de governo, com a AGU, especificamente para discutirmos a questão do concurso, né? É importante que a gente possa ter alguns dados gerais, né? A possibilidade de adiamento do concurso, ela tem um custo de 50 milhões de reais. Nós temos mais de 2,5 milhões de inscritos em todo o país. E, a princípio, a ideia de suspender o concurso só para o Rio Grande do Sul, do ponto de vista jurídico, é muito questionável. Portanto, a hipótese que existiria era a suspensão total do concurso, a não ser que haja alguma decisão judicial nesse sentido. No entanto, Renato, nós temos que considerar que dos 86 mil inscritos no Rio Grande do Sul, nós temos 10 cidades onde vão ocorrer o concurso. Algumas dessas cidades não estão em áreas de situação de emergência e não estão com impedimento de acesso. Nós temos cerca de 21 mil inscritos no Rio Grande do Sul que estão fora de cidades onde vai acontecer o concurso. E destas 21 mil pessoas, cerca de 6 mil estão em cidades em situação de emergência ou sem acesso às cidades onde ocorrerão
a prova. No decorrer da manhã, nós vamos nos debruçar sobre isso. O compromisso do nosso governo é que ninguém seja prejudicado. Ninguém pode deixar de participar do concurso porque está numa cidade em situação de emergência ou está numa cidade que o bloqueio, né, impede o acesso à cidade onde vai ter a prova. Então, no decorrer do dia de hoje, nós vamos ainda tratar do assunto, ver do ponto de vista jurídico toda a segurança necessária para não comprometer a situação também dos demais 2,6 milhões de pessoas, muitas delas que já se deslocaram, que já estão na cidade onde vai acontecer a prova. As provas já estão nos estados, existe toda uma logística de distribuição, portanto é uma decisão que envolve vários aspectos, mas a garantia é que ninguém no estado do Rio Grande do Sul será prejudicado, ninguém será impedido de participar do concurso. Se não puder fazer a prova no domingo, nós vamos ter que construir uma outra alternativa. Lembrando que o concurso nacional unificado tem provas marcadas para este domingo em todo o país. Ministro, aqui dos estúdios da Rádio Nacional, a gente vai para Belo Horizonte, vamos à Rádio Itatiaia. Quem está com a gente lá é o Marcelo Fonseca. Oi, Marcelo, ótimo dia para você. Olá, pessoal, bom dia, ministro. Eu queria manter, nesse assunto até do Enem dos concursos, diante dessa situação trágica do Rio Grande do Sul, eu queria saber se o governo estuda alternativas, O ministro falou que ao longo desse dia vão ser discutidas. Tem alguma alternativa, especialmente em vista que 6 mil pessoas estão nessas regiões que foram mais afetadas? Quais seriam essas alternativas, ministro? É possível, em algumas regiões, fazer a prova em outro dia? É possível criar algumas condições para levar as pessoas? No momento, que o foco total é resgate, não tem muito essa solução. Marcelo, em primeiro lugar, quero cumprimentar a Itatiaia, A Rádio Itatiaia, que é uma emissora tão importante, tão forte no estado de Minas Gerais, cada vez mais se consolida, como uma rádio, um portal nacional, Tenho acompanhado muito o trabalho da Itatiaia. O presidente Lula admira muito o trabalho da Itatiaia e eu quero fazer esse registro aqui. De fato, Marcelo, é uma situação bastante delicada e de difícil solução, Porque, por um lado, nós temos 2,6 milhões de pessoas e desse total, 2,5 prontos para fazer a prova no domingo. Já estão na cidade onde a prova vai ocorrer, as provas já estão nas cidades. Diferente do Enem, de você ter um banco de perguntas e que fica... E o próprio Enem prevê a possibilidade de fazer uma espécie de uma segunda chamada. Esse é um outro formato, você não tem um banco de perguntas. Então nós não temos uma solução pronta. E eu vejo com muita dificuldade imaginar uma operação de transporte de 6 mil pessoas, na medida que nós estamos trabalhando no resgate de famílias que estão, muitas delas, entre a vida e a morte nesse momento. Então o que nós estamos buscando é também uma segurança jurídica. Na medida que nós encontrarmos essa solução, que garanta que estas pessoas que, porventura, estão em cidades em situação de emergência ou em cidades que o acesso ao local da prova está bloqueado, possam realizar a prova numa outra data, essa pode ser uma solução. Agora, isso tem que ser feito com muita segurança jurídica. É isso que nós vamos fazer no decorrer da manhã e mais tardar até o início da tarde de hoje, a gente precisa ter uma orientação definitiva sobre a realização do concurso. Situação delicada, ministro? Porque foi muito em cima da hora do concurso, É uma coisa completamente atípica, Um evento climático, muito em cima da prova, não tem nem tempo, Karine, é muito delicado porque, como são vários concursos, então você imagina o seguinte, as provas já estão nos estados, as provas vão para o local da prova, você já sabe em cada sala de aula quem são as pessoas que vão fazer a prova e para qual concurso elas vão fazer. Então, numa sala de aula, tem diversas provas diferentes. Esse pacote já sai pronto de Brasília. Ele vai chegar lá na sala de aula. Então, você imaginar mexer numa logística dessa dimensão, com dificuldade de acesso, como nós estamos, é muito difícil,
O que eu estou afirmando é que nós vamos buscar a segurança jurídica, né? Porque alguém poderia me perguntar, deve ser judicializado para que não ocorra a prova no Rio Grande do Sul? É muito provável. Como é provável que seja judicializado em outros estados para garantir que a prova ocorra. Então nós não podemos levar o concurso para uma insegurança jurídica. Então nós vamos tomar uma decisão consolidada no decorrer das próximas horas para garantir a tranquilidade, a segurança jurídica necessária para todas as pessoas que vão participar desse certame. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Ministro, de Belo Horizonte nós vamos a Fortaleza, vamos ao Ceará, Rádio Jangadeiro, lá na Band News FM. Quem está com a gente lá é o meu colega Yuri Costa. Oi, Yuri, bem-vindo, bom dia para você. Oi, bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia a todos. Ministro, a minha pergunta é, em 15 meses de gestão do presidente Lula, o presidente Lula precisou retomar contatos, refazer a comunicação em diversos setores, reconstruir pontes, né? Mas um dos desafios que persistem é a questão da desoneração da folha de pagamento. Eu queria saber qual é a posição do governo atualmente e como, a partir daí, negociação com setores, negociação com o Congresso também. Muito bem. Meu caro Yuri, nós estamos debatendo hoje no país uma reforma tributária. E um dos princípios mais importantes dessa reforma tributária é a transparência. E as pessoas saberem quanto que elas pagam de imposto. Nós vamos ter um imposto básico no Brasil, que nós imaginamos que ele vai ficar na casa de 26%, 27%. Cada vez que a gente concede um benefício para algum setor, isso não é um benefício que não é pago. Se alguém vai deixar de pagar o imposto, significa que outras pessoas vão pagar mais. Então, quando você desonera um setor, significa que essa receita que não vai entrar no pagamento desses setores será paga pelas demais pessoas. Então você tem que ter constantemente uma relação de custo-benefício. Quando essa desoneração foi feita no governo da presidenta Dilma, o Brasil vivia uma crise muito delicada, um cenário mundial muito adverso. E essa desoneração foi criada em troca da manutenção e a geração de empregos. Mas boa parte desses setores que receberam a desoneração ao longo desses 10 anos não criaram novos empregos. E alguns, inclusive, hoje têm menos gente trabalhando do que tinham naquela oportunidade. Então, são quase 370 bilhões que não foram arrecadados, supostamente em troca de novos empregos, que comprovadamente não aconteceram. Então, nós queremos encontrar um ponto de equilíbrio, que ao mesmo tempo possa garantir que estes setores que precisam, nesse momento, desse suporte do governo federal, possam ter algum tipo de apoio, mas que tem que ter uma contrapartida, né? E tudo isso num debate da reforma tributária. Na medida que o Poder Judiciário, né, o Supremo Tribunal está tomando uma decisão e, por enquanto, está 5-0 no entendimento do Supremo Tribunal Federal que essa medida é inconstitucional, nós também criamos um ambiente para que a negociação possa acontecer. Então, nós queremos o diálogo. O ministro Fernando Haddad, o ministro Alexandre Padilha, o ministro Rui Costa estão conduzindo esse debate com o Senado, com a Câmara dos Deputados. Mas o nosso ponto de equilíbrio é esse. Primeiro, transparência. Quanto não vai ser arrecadado? Quanto cada setor vai deixar de pagar? O que esse setor vai oferecer de contrapartida? Quantos empregos ele pretende gerar? Né? E, a partir disso, então, com toda a sociedade sabendo, a gente tomar aquela decisão que seja melhor para o país. É o famoso não tem almoço grátis. Exatamente. Se alguém não pagar, pode ter certeza que a conta vai estar distribuída para os outros. Eu lembro a você que, se você quiser, pode baixar o áudio dessa e de outras entrevistas a qualquer momento. Basta acessar redenacionalderádio.ebc.com.br. E agora, ministro, nós saímos de Fortaleza e vamos a São Paulo, vamos à Rádio Bandeirantes. Quem está lá com a gente é o Pedro Gambazzi. Oi, Pedro, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, ministro.
Eu queria falar um pouco sobre a aprovação do governo, que nas últimas pesquisas, esse quesito teve uma queda de acordo com a população, e não necessariamente representa as realizações do governo nesses 15, agora 16 meses de gestão. A que o senhor, ministro, atribui esse panorama relatado nesses levantamentos recentes? Ótima pergunta, Pedro. Pesquisa, Pedro. Pesquisa é fotografia. Pesquisa é momento. Pesquisa não é vídeo, né? E depende muito do momento em que ela é feita. Por exemplo, quando você vai construir uma casa, você primeiro precisa fazer o alicerce, precisa fazer a base, né? Se você chegar com a casa sem ter levantado as paredes e tirar uma foto, você vai dizer, bom, essa casa aqui não está boa, essa casa não está pronta. Você vai fazer um arroz, precisa ter 20 minutos de fogo. Você chegar lá com 10 minutos e provar o arroz, você vai dizer, esse arroz está cru, o gosto não está bom. É verdade, não está na hora de comer ainda. A política é a mesma coisa, e as realizações do governo também. Então você não pode esperar que a população, né, possa ter ainda uma sensação de que as coisas efetivamente melhoraram, se as políticas públicas ainda não chegaram nesse ponto. 2013 foi o ano de colocar, 2023 foi o ano de colocar a casa em ordem. Nós assumimos um país destruído do ponto de vista da gestão. De forma irresponsável e criminosa, o governo anterior gastou 60 bilhões de dinheiro público para tentar interferir no resultado da eleição. E todos os principais programas públicos do governo haviam sido destruídos. E 2023, se eu fosse fazer uma analogia com uma lavoura, foi o ano da gente limpar a erva daninha, limpar os insos, preparar a terra, e a nossa semente é boa. O nosso agricultor, a nossa agricultora sabe plantar. E quando a gente tem uma boa semente e sabe o que está fazendo, a colheita é generosa, a colheita é forte, e nós temos certeza que as entregas começam a acontecer, e na medida que as entregas acontecerem, a avaliação do governo nas pesquisas também vai melhorar. Eu dou um exemplo para concluir. Vamos pegar, por exemplo, a área da educação. O ano passado, o que nós tínhamos para entregar? O reajuste das bolsas e o reajuste do valor da merenda escolar. É pouco para um primeiro ano de governo. Agora, se nós fizermos uma pesquisa hoje, Pedro, e vamos lembrar que essas pesquisas aí que mostraram 2, 3 pontos da queda do ótimo e bom foram em fevereiro. Na educação, eu tenho quase 3 milhões de alunos beneficiados pelo PDMeia. Eu tenho 1 milhão de alunos e alunas hoje que já estão dentro da sala de aula em escolas em tempo integral, que é uma grande revolução, uma grande prioridade do presidente Lula e do ministro Tarcísio. Nós temos milhares de alunos beneficiados pelo Pacto de Alfabetização na Idade Certa. Nós temos milhares de alunos beneficiados pela renegociação do FIES. Nós temos 100 novos institutos federais anunciados em todo o Brasil. Então a colheita da educação começa a acontecer. Tenho certeza que logo, logo, os índices de aprovação estarão bem superiores. A gente sabe o que está fazendo. O Brasil está no rumo certo e o presidente Lula, mais do que ninguém, conhece a realidade do nosso país e sabe as políticas públicas que precisam ser implementadas. Vou aproveitar esse assunto, ministro. Antes a gente buscava informação, né? Hoje a gente é bombardeado por informações. E o governo lançou na última quarta-feira a campanha Fé no Brasil, exatamente para publicizar, né, as ações do governo, prestar contas do que o governo tem feito aí nesses últimos 15 meses. Então, ministro, queria que o senhor comentasse essa campanha, mas antes, vamos rodar para a gente ver um pouquinho como é que está a campanha? A gente pode até pensar diferente, mas nisso todo brasileiro concorda. Quando a economia melhora, é bom para todo mundo. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação e mais de 15 milhões de pessoas não vão precisar pagar imposto de renda. Com o Desenrola Brasil, mais de 14 milhões de pessoas aproveitaram para renegociar as suas dívidas. Voltamos a estar entre as 10 maiores economias do mundo e temos a menor taxa de desemprego em 10 anos. Isso é só o começo, tem muito trabalho pela frente. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Aí, essa é a primeira peça, né, ministro, que está no ar. Queria que o senhor comentasse para a gente a campanha. Muito obrigado, Karine. A gente está muito feliz com essa campanha. É uma campanha de entregas, uma campanha que vai mostrar tudo aquilo que o governo está fazendo em todas as áreas.
É uma campanha que vai ter uma segunda etapa, que é uma segunda etapa regionalizada. Nós vamos ter um conteúdo específico para cada estado, com locução local, sotaque local. Com sotaque local, com a regionalização, que é uma característica da nossa gestão na SECOM. Agora, você falou uma coisa que para nós é muito importante, Karine, é a informação, né? E principalmente o combate à fake news e à desinformação. E se vocês me permitem, eu quero dar 2 dicas para você que está em casa nos acompanhando, que está me ouvindo. Pegue aí o seu WhatsApp, pegue o seu celular, pegue o seu telefone, você vai ver ali do lado esquerdo, embaixo, tem um linkzinho ali escrito atualizações. Se você clicar ali, você vai cair num espaço que são os canais do WhatsApp, é uma novidade do WhatsApp. Você clica aí, Governo do Brasil. Você vai ver o canal do Governo do Brasil. São 30 mil pessoas por dia que começam a seguir esse canal. Já é um dos canais de maior sucesso do país. Você vai receber 2 ou 3 informações por dia das principais realizações do governo no WhatsApp. É bem simples, gente. Entra ali em atualizações, digita Governo do Brasil e você vai ter na mão no WhatsApp. Aí você pode retweetar, você pode compartilhar, bota no grupo da família, desmente aquela fake news que às vezes você está enxergando. Mas tem outra forma ainda mais completa. Digite Comunica BR no Google. Comunica BR. Esta é uma página que nós criamos por orientação do presidente Lula, que permite que você possa colocar qualquer cidade. Pode botar Igaranhuns, lá em Pernambuco, pode botar Bragança, no Pará, pode botar Criciúma, qualquer cidade. Você vai ter todas as informações sobre todas as realizações, sobre cada centavo do dinheiro que o governo federal realiza na sua cidade. Quantos médicos tem no Mais Médico? Quantos alunos tem no ProUni? Quanto de recurso foi para complementar o salário da enfermagem? E você clica em cima da informação, ela gera um card. E você pode mandar esse card pronto pelo WhatsApp ou para a rede que você quiser. Então, tente ter informação. Não cai em fake news, né? Você também da imprensa tem aí uma ferramenta importante para acompanhar as realizações do governo, as ações do governo, e eu deixo essas 2 dicas. Ou no WhatsApp, no canal do Governo do Brasil, ou no Comunica BR. Essa é uma prova concreta de transparência e responsabilidade do nosso governo com a informação. Aliás, você que assiste o canal Gov, vê todos os dias no nosso telejornal Brasil em Dia, a gente coloca lá, ministro, Comunica BR, mostra como é que a gente acessa essa informação. Já é o site de maior audiência, né? Maior procura do governo federal. E a semana passada teve um evento nacional que reúne todas as melhores práticas do serviço público brasileiro. E no quesito transparência, chegaram, afinal, 6 projetos. Um do Supremo Tribunal Federal, um do Tribunal de Contas, um do Tribunal da Justiça de Minas Gerais, outro do Ministério Público. E o Comunica BR foi escolhido a melhor experiência de transparência do serviço público brasileiro em 2023. A ferramenta mais importante de transparência. A nossa equipe está de parabéns. E você que ainda não conhece o Comunica BR está perdendo tempo. Eu, se não estivesse falando aqui, já estava clicando aqui, Comunica BR no Google, para poder conhecer esse site. Vamos tentar colocar no GC aí, Malu, Comunica BR, gov.br/Comunica BR. Inclusive a turma aí do Rio Grande do Sul que quiser olhar os investimentos, não é mesmo, ministro? 100%. Vai lá e aí vê o que está sendo, o que tem de recurso federal na sua região. Daqui a pouquinho a gente coloca no ar aí o GC do Comunica BR. Vamos agora a Salvador, é isso? Vamos a Salvador, então. Vamos à Rádio Sociedade. Quem está com a gente lá é o Luan Julião. Oi, Luan, bom dia para você. Muito bom dia, Karine. Bom dia, colegas. Bom dia, ministro. Ministro, eu queria saber do senhor quais os principais pilares de trabalho do governo federal para uma estratégia de aumento da popularidade do governo e ter uma aproximação maior da população. Meu caro Julião, agradeço muito a tua pergunta e, como eu já respondi anteriormente, eu quero
repetir, né? Pesquisa é retrato. Tirar uma foto agora da classificação do Campeonato Brasileiro, vai aparecer aí o Bahia numa determinada posição. Não quer dizer que quando terminar o campeonato o Bahia vai estar nessa posição, até porque o Bahia montou um timão aí esse ano, né? Inclusive ganhou do Grêmio, para minha alegria, porque eu sou colorado lá do Rio Grande do Sul, né? Agora, pesquisa depende muito do momento em que ela é feita. E o governo é um governo de 4 anos. Você não pode querer julgar uma realização de um governo. Inclusive, eu achei curioso que esses dias saíram umas pesquisas comparando o governo do presidente Lula com governadores reeleitos. Quando, na realidade, o governador reeleito está no 6º ano de mandato. Né? Então, nós estamos iniciando o 2º ano do nosso governo. E essa pesquisa Fé no Brasil, a gente está no rumo certo, é uma pesquisa que vai trabalhar muito para que chegue na ponta a informação daquilo que a gente está fazendo. E eu tenho certeza, né, que essa pesquisa vai ter um resultado muito interessante. Mas para a campanha vai ter uma... E a pesquisa também, né? E a campanha. Mas é curioso pelo seguinte, quando o presidente Lula ganhou a eleição em 2003, Karine, 2002, Lula assumiu em 2003. Nesse período, mais ou menos, abril, maio de 2004, o Lula tinha uma aprovação menor do que tem hoje. Quando foi feita uma pesquisa em 2005, a aprovação estava menor ainda. Na época era CNI e Ibope. E estava na capa de todos os grandes jornais. Popularidade de Lula cai. Se a eleição fosse hoje, Serra teria ganho por 9 pontos percentuais. Quando chegou 2006, 58 milhões de votos. Lula bateu todos os recordes de votação que qualquer candidato já tinha tido no Brasil até então. Veio o 2º mandato. E o presidente Lula saiu com 87% de aprovação, recorde mundial. Então, assim como, né, está escrito lá nas nossas escrituras, meu caro Lula, há tempo para plantar e há tempo para colher. Nós plantamos e a colheita vai começar a partir desse ano e ela vai ser farta e generosa. E na medida que ela começar a acontecer, a gente vai ver esse índice de popularidade crescer muito, esse índice de aprovação crescer muito, e o presidente Lula tem muita tranquilidade porque sabe que não tem por que as pessoas ficarem satisfeitas antes que efetivamente as coisas aconteçam. O Bom Dia Ministro recebe hoje o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Ministro, vamos a Recife. Vamos lá para Pernambuco com a Rádio CBN. Quem está com a gente é o Lucas Arruda. Oi, Lucas, bom dia. Olá, Karine, muito bom dia. Bom dia também, ministro. A minha pergunta está voltada a uma declaração feita justamente no Grupo de Trabalho de Economia Digital do G20, na última quarta-feira, com a sua presença, ministro, onde ficou destacado que o Brasil está na liderança de uma iniciativa global para promover a integridade da informação sobre mudanças climáticas. E aí, observando também tudo aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor como isso vai acontecer, como será dada, portanto, essa posição do Brasil. Muito bem, Lucas. Muito obrigado pela pergunta, Lucas. E é um tema extremamente atual, né? O tema da integridade da informação nada mais é, Lucas, do que a grande preocupação que o mundo hoje tem com relação às fake news e a veiculação de notícias, né, equivocadas, mais do que equivocadas, né, notícias que são produzidas com a intenção de desinformar e o prejuízo que isso causa à sociedade. Veja, por exemplo, meu querido Lucas, nós temos cerca de 3% da população mundial. 3%. 1, 2, 3. E nós tivemos na Covid aqui quase 13% o número de óbitos. Nós fomos um dos últimos países do mundo a aderir à vacinação. E ficamos meses vendo as pessoas falarem cloroquina, falar que vacinação podia ter efeitos colaterais.
Teve gente que chegou a falar que podia ter escama que nem jacaré se você vacinasse. Nós tivemos 700 mil óbitos, meu querido Lucas, e os pesquisadores avaliam que talvez 400 mil vidas pudessem ter sido salvas se nós não tivéssemos uma orientação negacionista que levou o país quase ao genocídio. Nós tivemos aqui no Brasil, Karine, um período em que o Brasil era referência mundial em termos de cobertura vacinal. E doenças como sarampo e poliomielite haviam sido erradicadas. Infelizmente, o vírus destas doenças voltou a circular, em larga medida porque diminuiu a cobertura vacinal por conta de campanhas de desinformação. É muito grave o que a desinformação faz. É muito grave o que uma fake news produz. E hoje é uma imensa preocupação dos diferentes governos de como a gente enfrentar isso. O Brasil, na liderança do G20, pela primeira vez traz esse tema, a integridade da informação, para a pauta do G20. E o evento em São Paulo foi um sucesso. Porque há uma preocupação com a democracia, há uma preocupação com o discurso de ódio. Vocês recordam o ano passado, quando teve aquela onda de violência nas escolas, onde vários episódios levaram inclusive à morte de crianças e adolescentes? Boa parte daqueles episódios foram gestados dentro das redes sociais, com grupos que estimulavam, que produziam gincanas, concursos, para que as pessoas cometessem determinadas atitudes que levavam, inclusive, à situação limite, que foi a perda de vidas de crianças e adolescentes. Então nós queremos pensar um protocolo, e esse é um protocolo internacional, porque nós temos que, ao mesmo tempo, não ultrapassar o limite da liberdade de expressão, não ultrapassar o limite da censura, mas encontrarmos uma forma de regular. O ministro Alexandre de Moraes costuma dizer que é simples resolver. Vou falar isso de uma forma metafórica. Ele diz assim, é simples porque tudo aquilo que é crime fora do ambiente digital também precisa ser crime no ambiente digital. Quer dizer, se nós pudéssemos simplesmente fazer essa redação, o problema estaria resolvido. E é mais ou menos isso que nós estamos procurando. E isso não é uma solução de um só país. Por isso a importância do debate internacional, Karine e Lucas. E dou um último exemplo. Quando nós tivemos aqui aquela onda de tentativa de deslegitimar o resultado da eleição, que acabaram convencendo uma parte da população de que as urnas eletrônicas eram possíveis de serem fraudadas, e tudo isso levou ao episódio da tentativa de golpe de 8 de janeiro, 2/3 das postagens para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro foram feitas fora do Brasil. Não foram feitas no Brasil. Foram feitas lá em Singapura, no Vietnã, e aí pagavam o impulsionamento para dentro do Brasil, para fugir da regra da legislação eleitoral. Então vejam que é preciso pensar protocolos que vão para além de um país, até mesmo para proteger a democracia, como é o caso do Brasil e tantos outros países que têm sofrido com o discurso de ódio, com o discurso contra a democracia, com o discurso racista, com o discurso homofóbico, com a xenofobia, com o aumento da discriminação. Então, esse tipo de conduta, que é crime fora da internet, precisa também ser tratado como crime no ambiente digital. Ministro, esse assunto de regulação das redes já tem sido discutido pelo Congresso há bastante tempo, já houve uma tentativa aí, inclusive com o deputado Orlando, avançou um pouquinho, agora retrocedeu um pouquinho. Esse ano a gente vai ter eleições municipais, que sempre é um processo que fica muito contaminado por toda essa coisa aí com as fake news. Queria que o senhor dissesse qual que é a avaliação do senhor a respeito do avanço disso. O senhor acha que essa regulamentação, essa regulação, ela está próxima? Pode ser feita ainda, talvez, até o ano que vem? Ou vai ser um processo mais duro e vai levar mais tempo ainda? Olha só, Karine, seria bom que essa regulação ocorresse o mais rapidamente possível. Mas é um tema muito delicado. Nenhum país conseguiu ainda achar a fórmula.
E tem um detalhe, esse é o ano eleitoral. E agora tem uma coisa nova, que ainda não tinha na última eleição, que é a inteligência artificial. Quer dizer, já havia toda aquela coisa chamada trucagem, né? Você monta um vídeo. Agora a inteligência artificial faz coisas que a gente nem imagina, né? A possibilidade de manipulação das coisas pela inteligência artificial. Eu tive a oportunidade de acompanhar o presidente Lula para uma viagem a Berlim, né? Eu vi um vídeo meu falando alemão fluente, que até eu achei que era eu mesmo falando alemão, com sotaque alemão, com a minha voz, os detalhes da minha maneira de falar em alemão, né? Se eu mostrar para qualquer pessoa, vocês vão dizer: eu não sabia que o ministro Paulo Pimenta falava alemão, e eu também não sabia, né? É tão perfeito. Você imagina você botar um vídeo como esse de um determinado candidato falando algo que ele nunca pensou na vida. Como é que a gente vai cuidar disso, gente? Para não ser disseminado. Nossa querida tia do WhatsApp vai receber um vídeo de alguém falando fluentemente uma coisa, com o sotaque, com o jeito que ela acredita. Ela vai acreditar que não é aquela pessoa, né? Então nós precisamos de uma regulação. O que eu temo que aconteça, Karine? Se o Congresso Nacional não conseguir avançar de forma satisfatória, a Justiça Eleitoral vai ter que regrar novamente. Então nós vamos acabar tendo uma regra só para a eleição, o que não é o melhor caminho. Porque o melhor caminho é uma regra perene, uma regra que a sociedade debata, que a sociedade discuta. Mas, por outro lado, nós não podemos chegar na eleição, tem que ter uma regra. Então, se o Congresso Nacional não conseguir preencher essa lacuna jurídica, infelizmente, né, o que vai acontecer é que a Justiça Eleitoral, até mesmo por necessidade, vai acabar, né, por resoluções regulando, pelo menos, as regras da eleição de 2024. O senhor falou que o senhor estava falando alemão. Me lembrei do Silvio Santos cantando funk. Já vi várias vezes. Não, não é fácil a coisa de entender a tal da inteligência artificial, né? O que é de coisa boa que pode ser feita. Eu vi coisas na área da saúde que são extraordinárias, mas, por outro lado, né, o risco que a gente corre com a utilização dessas ferramentas. O ônus é bom, mas o bônus é bom, mas o ônus é pesado, né, ministro? Então vamos, ministro, para a região norte, vamos a Macapá, para a Rádio Diário. Quem está com a gente lá é o Luiz Melo. Oi, Luiz, bem-vindo, bom dia para você. Obrigado, Karina. Bom dia para você também, bom dia, ministro. Bom dia, a gente Luiz Melo. Também estava aguardando pelo senhor aqui na caravana federativa. Ministro Padilha, ministro Wellington e o ministro Fufuca, né? O ministro Juscelino Filho, então. Luiz, o ministro Valdez, o ministro Valdez era para estar aí e foi chamado pelo presidente Lula ontem para o lá no Rio Grande do Sul. Certo. Mas prazer ouvir o senhor, ministro. Ministro, é o seguinte, eu queria saber do senhor como lidar com a inteligência artificial em plena campanha política, por exemplo. E já está fazendo seus efeitos positivamente para o senhor, que já está falando até alemão, né? Agora eu queria saber o seguinte, essa série de lives que vem sendo feitas ultimamente, ministro, que começou com o presidente Lula, inclusive eu participei dessa live, né, com o presidente Lula, tem dado certo como ferramenta de aproximar o governo da população? Eu acho que sim, meu querido amigo Luiz Melo, porque o presidente Lula é um grande comunicador. E o presidente Lula gosta muito de rádio, gosta muito desse contato direto e gosta muito dessas entrevistas onde tem uma participação dos nossos queridos amigos e amigas que trabalham pelas rádios de todo o Brasil, né? Tem gente que só gosta de rádio e 3 ou 4 rádios do país e 2 ou 3 emissoras. O Lula não, o Lula gosta de falar com o Brasil, né? Gosta de falar com o Amapá, com o Pernambuco, com o Ceará, com a Paraíba, lá onde de fato a informação precisa chegar. E aquelas nossas lives, Luiz, tu teve a oportunidade de ver,
é uma oportunidade da gente poder fazer qualquer pergunta para o nosso presidente. Ali não tem nada combinado, né? É tudo livre. E a partir da semana que vem a gente quer voltar com muita força essas entrevistas de rádio do presidente, fazendo essa aproximação, e a gente acha que é sim, né, esse contato direto dele com o nosso povo, que aproxima e permite que as pessoas conheçam mais o presidente e saibam aquilo que o governo está fazendo. É isso, este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Ministro, vamos para a pergunta agora da Rádio Roquete Pinto, do Rio de Janeiro. Quem mandou a pergunta para a gente foi o Jorge Ramos. Muito bom dia, ministro, e bom dia a todos. Ministro, a comunicação, de uma forma geral, sempre foi um desafio e hoje, muito mais. Eu falo das fake news, as versões e a verdade. Diante de tantas interferências, ministro, e também da velocidade com que as coisas acontecem, como fazer uma boa comunicação do governo em tempo mais próximo do real e, é claro, numa época com tantos ruídos, principalmente nas redes sociais? É uma ótima... Desde já agradeço a minha participação. Muito obrigado. Uma ótima pergunta, Jorge. Você traz um tema tão atual, tão importante, tão desafiador, né? Como que você faz uma comunicação institucional com agilidade, com rapidez, com segurança e consiga ser uma alternativa para essa avalanche de desinformação e de fake news que hoje proliferam nas redes sociais, que todos os dias aí dão uma dor de cabeça enorme para a gente poder desmentir. E esse é um desafio diário. Nós queremos cada vez mais aprimorar esse trabalho dentro do governo, tendo sites confiáveis. Eu acho que as nossas emissoras, né, uma emissora como a EBC, uma emissora como a Roquete Pinto, que são emissoras respeitadas, são também ferramentas muito importantes de combate à desinformação. Porque qual é o problema, Jorge? Quando você recebe uma informação no grupo do WhatsApp, você não sabe de onde é que ela veio. Como é que você faz para checar aquela informação? Eu já me deparei várias vezes com uma situação, e certamente vocês também. Alguém me manda uma informação, eu leio e pergunto para a pessoa: da onde tu tirou essa informação? Qual é que é a tua fonte? Ela vai dizer: eu vi num grupo do WhatsApp. Toda hora. Aí se ela perguntar para o grupo aonde ela recebeu, certamente alguém vai responder: eu vi num grupo do WhatsApp. Sim, mas de onde é que veio essa informação? De um grupo do WhatsApp. E como é que eu checo se ela é verdade ou não? Impossível de checar. Então, quando você tem uma informação, a Roquete Pinto deu uma notícia, você tem uma dúvida, você liga para a Roquete Pinto, entra no site e pergunta: gente, qual é a fonte dessa notícia aqui, dessa informação? Então você tem uma forma da população poder checar se uma determinada informação é verdadeira ou não. E esse trabalho é um trabalho permanente que todos nós estamos enfrentando. Eu diria que talvez seja o maior desafio. E é por isso, inclusive, que no G20 o tema da integridade da informação pela primeira vez foi pautado pelo Brasil. Vamos procurar todos os dias encontrar essa resposta, meu caro Jorge. Esse é o desafio que a democracia nos coloca aí diariamente. O senhor estava falando da fonte, ministro. Quem nunca, né, recebeu assim: não sei se é verdade. Aí vai lá e encaminha. Esse não é sei se é verdade. Esse é um campeão. Né? A minha mãe era uma campeã de fazer: não sei se é verdade. Vai lá e encaminha. Aí eu mando: por que você está mandando isso? Não sabe se é verdade, está mandando. Mas é comum, né? Parece que é uma coceira que dá no dedo das pessoas para encaminhar as coisas. Esses dias no Sem Censura, tinha uma senhora que fez uma fala extraordinária. Que, aliás, Sem Censura é um grande sucesso hoje da TV brasileira. Ela diz que há um mecanismo que captura, né, a mente das pessoas. Que a mente do ser humano, ela não consegue conviver com a dúvida e ela busca permanentemente uma resposta. Então, quando você faz aquele tipo de pergunta assim: você sabe como está a vida do fulano de tal, aquele artista que há muito tempo ninguém ouviu falar?
a pessoa não sabe se ele está bem, se ele está mal, se o que aconteceu, né? Então ela fica desesperada. Né? Ou quando alguém liga pra gente, numa sexta-feira, e fala, ô fulano, eu tenho uma coisa muito séria para te falar, segunda-feira, quando tu chegar no trabalho, tu não deixa de me lembrar. A pessoa nem dorme. Né? O cara fica sexta, sábado, domingo, pensando já se é bom, se é ruim, qual é a notícia. Então isso é uma técnica de captura das pessoas. E as fake news é isso. Né? Quer dizer, você joga uma informação e a cabeça da gente dá um tilt, né? E fica tentando imaginar a resposta. E ela sai atrás da informação. Então, quando a mãe, quando a nossa tia, quando alguém recebe... Não sei se é verdade. Um pouco ela tem essa necessidade, por outro ela quer saber se é verdade ou não, né? Ministro, vamos aproveitar que a gente está falando nesse assunto ainda de fake news. Nós já falamos um pouco disso, sobre o G20, né? Na última quarta-feira o senhor esteve em São Paulo, num encontro lá para tratar desse assunto de desinformação. E aí eu queria saber, o Brasil presidindo o G20, se as estratégias brasileiras já estão sendo compartilhadas, né? Como é que o governo... Porque o governo tem, além do Comunica BR, tem o Brasil contra a Fake, que bateu aí mais de 1 milhão de acessos. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, dessas ferramentas que o governo criou para combater as fake news, e se isso deve ser compartilhado, ou se o Brasil também está de olho em outras experiências de fora para serem colocadas aqui no Brasil. O Brasil hoje é uma referência importante nesse trabalho que está sendo realizado. E nós lançamos no G20, Karine, uma ideia, uma sugestão. E estavam lá os representantes da ONU, da Unesco, da OCDE, de vários organismos internacionais, todos os setores que lidam hoje nesse mundo da internet, das plataformas. E nós lançamos uma ideia, né, de fazermos uma grande campanha sobre a desinformação nos temas ambientais, nos temas das mudanças climáticas. Né? Como o Brasil vai presidir a COP30 em 2025, em Belém, nós estamos propondo uma grande campanha mundial sobre a desinformação nas questões socioambientais. Aqui no Brasil, né, além da questão da mudança climática, que tanto nos castiga, né? Veja agora a situação do Rio Grande do Sul, lembrem o que aconteceu ano passado na região da Amazônia, e ocorre muito também questões sobre a Amazônia, sobre populações indígenas, né? Olha o que tem de desinformação sobre a questão dos Yanomamis, sobre a questão do garimpo ilegal, e as instituições ficaram muito entusiasmadas. Hoje, né, e ontem, está ocorrendo no Chile um grande encontro internacional que é uma sequência ao debate que aconteceu no Brasil. E nós queremos ver se até o início de junho é lançado esse pacto global contra a desinformação nas questões ambientais. E que aqui no Brasil terá uma participação muito importante da ministra Marina Silva. É isso. Estamos chegando na reta final, ministro. Estamos quase lá. Vou dar um tempo para o senhor fazer suas considerações finais antes da gente se despedir. Olha, eu agradeço muito a vocês pela oportunidade, né? E como nós conversamos no início do programa, não tem como nesse momento a gente tratar de nenhum assunto sem fazer referência à situação que está sendo enfrentada no Rio Grande do Sul. A situação que nós estamos enfrentando no Rio Grande do Sul hoje é a maior catástrofe climática da história do nosso estado. Há um foco, uma atenção especial do governo do presidente Lula para responder às demandas urgentes, principalmente de salvamento, de resgate de famílias, de pessoas que estão ilhadas e de ajuda humanitária. E nós vamos, no decorrer de todo o dia de hoje, trabalhar muito em torno desse tema. E nós estamos, por outro lado, né, muito confiantes com relação ao desempenho do nosso país esse ano. Nós conseguimos uma taxa de desemprego hoje, que é a menor taxa de desemprego desde 2014. Nós controlamos a inflação. O Brasil voltou a ser uma das 10 maiores economias do mundo. Nós chegamos, né, nesse momento a ser a nona maior economia, queremos chegar à 8ª.
O nosso PIB, que muita gente dizia que ia crescer o ano passado menos de 1%, cresceu quase 3%. Portanto, todos os indicadores são muito positivos. E nós confiamos que a nossa capacidade de crescimento da atividade econômica no Brasil vai ser muito importante esse ano. A massa de rendimento salarial do país cresceu quase 12%. E nós estamos conseguindo avançar de forma muito positiva para reduzir o número de pessoas que vivem num país abaixo da linha da miséria. Infelizmente, o governo anterior fez com que o Brasil mergulhasse e nós tivéssemos novamente mais de 30 milhões de pessoas passando fome no país. O presidente Lula tinha tirado o Brasil do mapa da fome. Então, nossa expectativa é uma expectativa muito positiva com relação a investimentos, a geração de empregos, a distribuição de renda. Quero convidar todos e todas para acompanharem essas ferramentas de informação do nosso governo, seja através do Comunica BR, seja através dos nossos canais no WhatsApp. E nós temos muita confiança. E essa campanha que nós estamos começando agora a partir do dia 1º, Fé no Brasil, a gente está no rumo certo, ela vai chegar até você, né? Para você poder saber de forma detalhada aquilo que o governo está fazendo na sua cidade, na sua região, e juntos a gente poder transformar esse ano num ano ainda melhor que já foi 2023. 2023 que foi o ano do plantio, e 2024 que vai ser o ano da colheita, e eu tenho certeza que vai ser uma colheita farta e generosa, Karine. Sem dúvida, ministro. Olha, eu já tinha me despedido, mas aí tem uma voz da minha consciência que está falando que o Lucas Arruda, lá da CBN de Pernambuco, está posicionado. Não dá tempo mais. Ia chamar o Lucas. Chama ou não chama? Toca, Lucas. Então vou chamar o Lucas Arruda, que está ali posicionadinho. A gente vai só afinar aqui o Lucas. Quando tiver ok, vamos colocar o Lucas de novo, gente. Aí, agora sim, agora temos. Vamos lá, Lucas, dá tempo ainda. Eu vou fazer uma pergunta, então, bem rapidinha. Ministro, eu queria falar sobre educação midiática, ainda no tema de informação, ainda no tema de fake news, claro, mas pensando também para o público infantil, isso porque a Secretaria, o seu Ministério, na verdade, tem também uma programação nesse sentido. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor como tem sido essa tratativa. Obrigado. Obrigado, Lucas. É uma das grandes prioridades do trabalho de educação midiática hoje, esse programa que nós lançamos, em parceria com o Ministério da Educação, com o MEC, que vai envolver formação de professores e professoras, produção de conteúdo para trabalhar em sala de aula. O jovem, mais do que ninguém hoje, ele é quem pode fazer essa diferença na integridade da informação. Quem de nós aqui não se deparou, Karine, com aquela situação em casa onde o pai e a mãe olham para a televisão e não sabe nem como faz para ligar o computador? E alguém pergunta, não tem nenhuma criança em casa, né? Não tem nenhum sobrinho, não tem alguém que sabe mexer no controle remoto? Porque o jovem hoje tem muito mais acesso a essa tecnologia. E ele tem muito mais capacidade, inclusive, de aprender a fazer o filtro entre aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. Né? Vamos dizer assim, é mais difícil enganar o jovem, porque ele tem muito mais capacidade de fazer esse filtro. Então, a educação midiática vai servir para criar uma geração com mais capacidade crítica, mas também o jovem acaba sendo a fonte confiável da informação dentro de casa, né? Como ele estuda, como ele tem acesso à informação, ele sabe o que acontece na ciência, na cultura, do conhecimento. Então vamos apostar muito nesse projeto e tenho certeza que vai ser um projeto de muito sucesso também aí na nossa querida Recife, né? No nosso estado de Pernambuco, que é o estado do Laércio, que é o responsável aqui na SECOM pela produção desse programa. Que, aliás, está aqui no estúdio nos acompanhando atentamente. Ministro, agora sim, agora me despeço. Obrigada mais uma vez, prazer recebê-lo aqui. A gente se vê na semana que vem. Hoje quem assinou os trabalhos técnicos aqui pela rádio foi ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê na semana que vem. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima. Tchau!